a Viviane, que está aqui, né, que é secretária executiva também, e nós temos 4 setores, que é para mobilidade para a UFES, mobilidade para o exterior, setor de idiomas e de cooperação internacional. Hoje, a gente vai discutir um pouco, né, nesse evento da International Week, a gente está discutindo muito a internacionalização, né, era da transformação digital. E apesar de a gente ter colocado vários vídeos sobre intercâmbio, tanto pessoas, né, que vêm para a UFES estudar, quanto os nossos estudantes que têm essa oportunidade para fora, e aí eu sempre gosto de chamar muita atenção dos professores, né, porque hoje o evento está voltado mais para docentes, da importância que existe essa questão de cooperação para os docentes que já fazem cooperação internacional, de ensinar em termos de cooperação, porque muitas dessas possibilidades que os nossos alunos têm, às vezes sem taxa, às vezes inclusive com moradia ou auxílio alimentação, elas se devem a esses acordos de cooperação. Então, para quem já tem, né, suas parcerias internacionais, formalizem no nosso setor, porque a gente pode, né, oportunizar também essas questões para os nossos estudantes. Mas a gente fala muito de intercâmbio, mas a gente não precisa exatamente viajar para outro país para fazer internacionalização. E hoje a gente vai discutir, né, projetos maravilhosos de 3 professores que estão aqui, que vão falar um pouco de projetos de internacionalização em casa, né? E eu falo que a UFES ela é muito rica nisso, a gente precisa publicizar mais essas experiências que já acontecem na nossa instituição. Então, a gente vai falar de como trazer essa dimensão internacional para o ensino, e aí existem vários métodos, como o Collaborative Online International Learning, o inglês como meio, né, de ensino, entre outros, que vão ser discutidos hoje. Antes, eu vou fazer 3 observações, né? O evento está sendo gravado. Posteriormente, a gente vai disponibilizar essa gravação nos canais da UFES, no YouTube. A gente tem uma lista no chat aqui do lado, então não esqueçam, né, de acessar o link, porque vai ter certificado também desse evento. E durante as apresentações, vocês podem fazer as perguntas no chat, e no final a gente vai ter um momento só para resposta a essas perguntas, ok? Ah, Fiquem à vontade, acho que é um momento interessante para a gente trocar um pouco de figurinhas, né? Até apresentar outras experiências que não sejam os 3 professores que estão aqui, ou dúvidas que vocês tenham de como implementar essas experiências que estão sendo bem-sucedidas aí na nossa universidade. Ah, a primeira apresentação vai ser sobre o projeto Braçuís, que usa o COIL, que é o Collaborative Online International Learning, que permite aos estudantes de diferentes países participarem de uma experiência de aprendizagem conjunta usando ferramentas digitais, sem que eles precisem, na verdade, né, viajar. Isso eles fazem tudo de casa ou da universidade. E é uma possibilidade muito interessante, porque a gente consegue dar disciplinas ou ter experiências interculturais entre estudantes dentro da sala de aula. E para contar um pouco da experiência do Brasil, eu gostaria de convidar o professor Carlos Alberto Debrando Júnior. Muito obrigada, professor, por participar, por aceitar o nosso convite. A gente está super curioso para ouvir um pouco sobre essa experiência. Obrigado, Cleusa. Eu que agradeço. Deixa eu só compartilhar aqui pelo outro computador. Só um minutinho. Vocês conseguem ver? Sim, Ok, obrigado. Mais uma vez, Cleusa, obrigado pelo convite, a Lisiane, Felipe, todos os colegas da SRI. Como você adiantou um pouquinho, eu vim para falar um pouco de outras possibilidades, além dessa mobilidade física, né, que obviamente também é mais uma opção de internacionalização dentro da nossa universidade. Então, eu vou falar um pouquinho do Brasuís, que é esse projeto de intercâmbio virtual COIL, que tem sido realizado desde 2023 com a universidade na Suíça, que eu vou falar um pouquinho melhor, um pouco mais à frente. Mais uma vez, meu nome é Carlos, sou professor voluntário no DLCE, no programa de Línguas, Cultura e Educação, e também estou fazendo pós-doutorado com a professora Kídia Finardi, que talvez alguns de vocês conheçam. Começando, para quem não conhece, o COIL, ou Intercâmbio Virtual, é uma abordagem que é desenvolvida através, com 2 ou mais professores em diferentes instituições e culturas, que esses professores eles se juntam para eles desenvolverem, co-desenvolverem, na verdade, um plano de ensino.
ele pode ser ofertado dentro de uma disciplina já existente, ou ele também pode ser ofertado como uma disciplina extracurricular. Também um pouquinho mais à frente eu vou explicar melhor. Antes da pandemia, o intercâmbio virtual ele era visto como uma atividade periférica dentro desse universo de internacionalização do ensino superior, e a gente fala, até brinca um pouco, que o lado positivo da pandemia foi trazer, dar esse destaque para o intercâmbio virtual dentro desse cenário. Depois da pandemia, essa abordagem ela se popularizou e hoje, principalmente dentro do Brasil, muitas universidades elas têm se interessado por essa abordagem para dessa perspectiva para a quantidade maior da comunidade acadêmica. Algumas características aqui importantes do intercâmbio virtual é que essa integração curricular, ela pode fazer parte de uma disciplina já existente, como eu falei, ou seja, os professores que dão aula de uma certa disciplina pode fazer uma parceria com outro professor em outra instituição, em outro contexto, né, e pegar parte dessa disciplina e transformar em COIL, ou ela pode ser uma disciplina optativa, né, extracurricular, que é o caso do Brasuís, é uma disciplina extracurricular que é aberta para toda a comunidade. Esse currículo, ele é elaborado pelos dois professores, né, ou mais conjuntamente. Não existe hierarquia dentro do COI, ou seja, todos os professores envolvidos, eles são responsáveis por todo o processo, né, todo o trabalho é dividido. Toda colaboração ela é mediada por tecnologias e um dos objetivos, o maior objetivo é essa inserção de perspectivas interculturais dentro do currículo e abrir essas oportunidades de internacionalização para esses alunos que não podem ir para o exterior, seja por questão financeira, seja por questão de edital, né, porque os editais não conseguem contemplar toda a comunidade acadêmica. Normalmente a avaliação no final do COIO, ela é individual, cada instituição ela avalia os seus estudantes, no entanto, esses resultados de aprendizagem, o que foi feito durante o COIO, ele tem que ser compartilhado entre todas as instituições envolvidas. A gente tem realizado vários intercâmbios virtuais desde 2018, né, antes da pandemia, no contexto da UFES, e esses que estão destacados são o Brasuísa, que eu vou falar mais especificamente, e a partir de 2024 também a gente tentou trazer a inteligência artificial para dentro de alguns intercâmbios. Em 2024 a gente realizou o primeiro, e ano passado a gente realizou o segundo, mas ele era muito específico para professores de inglês. A gente tentou entender a relação, a mediação da inteligência artificial dentro do ensino e da aprendizagem de inglês. Então, aqui só algumas dessas atividades que a gente tem realizado dentro da UFES. E falando um pouco desse contexto de internacionalização do ensino superior, dentro do Brasil, a gente sabe que essas oportunidades elas sempre foram para um público muito restrito na época do Ciências Sem Fronteiras, né, principalmente porque envolveu mais as engenharias e as exatas, as ciências humanas ficaram de fora, de certa forma, e depois, na pós-graduação, mais recentemente, tem o CAPS-Print, que também não consegue envolver todos os alunos da pós-graduação. Falando mais especificamente do Guaraná com Chocolate, o Brasuís, como eu falei, é uma parceria entre a UFES e a Universidade de Ciências Aplicadas de Berna, na Suíça. Uma parceria que começou em 2023, esse ano agora a gente vai para a 7ª edição. Desde 2025, a gente tem aberto 2 turmas devido à alta procura da comunidade acadêmica. Então, no primeiro semestre a gente teve 2 turmas, agora no segundo semestre a gente vai começar na segunda semana de setembro, a gente também vai ter 2 turmas e a gente tem uma lista de espera enorme, assim, a gente conseguiu contemplar 60 alunos, mas tem assim, uma lista de espera muito grande, porque a comunidade tem estado bem interessada nessas oportunidades. Aqui é para vocês terem uma ideia mais ou menos como que o Brasil funciona, uns tópicos que a gente cobre dentro desse intercâmbio virtual. É claro que ele muda de acordo com a edição, né? Isso a gente muda um pouquinho esses tópicos, mas a gente cobre multilinguismo, inteligência artificial no ensino superior, acessibilidade de tecnologia assistiva, globalização, mas desconstruindo estereótipos, e o Dollar Street, que é uma atividade que eu vou falar também mais especificamente um pouquinho mais para frente. Normalmente, esses encontros acontecem sincronamente uma vez por semana, dura 1h30.
mas durante a semana, de forma online, os alunos eles têm que realizar atividades individuais em grupo, e eles que decidem, né? Esses encontros são autônomos, os alunos eles combinam quando eles podem, querem se encontrar para realizar essas atividades. Os alunos também eles têm que realizar um relatório individual semanalmente e também um glossário com as palavras que eles estão aprendendo, seja em alemão, seja em inglês ou em qualquer outra língua que os participantes falam, até porque eu vou falar também um pouquinho mais à frente, a Suíça é um país multilíngue e eles falam vários idiomas. Então, assim, esse glossário é para tentar abarcar todas essas línguas que eles aprendem durante o intercâmbio virtual. E ao final do intercâmbio virtual do Brasil, os alunos eles têm que apresentar uns destaques individuais, o que, é que eles aprenderam durante esse período, e elaborar um vídeo com seus colegas dos parceiros de 3 a 5 minutos, também explicando um pouco mais detalhadamente o que, que eles viveram. Que é um print da sala de aula, né, que a gente organiza com todo o material do intercâmbio virtual. E aqui são os nossos colegas. À esquerda são os colegas suíços, é liderado pela professora Andrea Verli. A professora queria conhecer ela no evento, assim, uma coisa muito curiosa é que a Andrea Verli, ela fala português porque a mãe era brasileira, então, assim, ela fala português, mas é suíça. São os colegas colaboradores que têm colaborado com a gente aí na foto em várias edições. E aqui do lado direito são alguns colegas, a professora Adriana também está aqui, que é uma das nossas colaboradoras, que começou no semestre passado, quando a professora Luciana Cabrini, mais em cima, ao lado da professora Kiri, à direita, que também tem sido uma parceira. Além dessa universidade na Suíça, a gente faz parceria também dentro desse projeto com outras universidades dentro do Brasil. Então, aqui a gente tem um exemplo da Universidade Estadual do Paraná, Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual da Bahia e algumas outras instituições também. Como eu falei, depende muito da edição e dos parceiros. Um pouquinho aqui do perfil dos alunos participantes da nossa instituição. Como eu falei, aberto para a comunidade, então, assim, a gente tem participação de todo mundo, desde alunos de graduação até servidores, professores. A gente abarca todos os campos, tanto de Goiabeiras, Maruípe, São Mateus e Alegre, tem participantes sempre de todos os campos e também de todas as áreas do conhecimento. Em relação à Universidade da Suíça, o público-alvo geralmente são alunos de graduação, exatamente pelo tipo de universidade, que é a Universidade de Ciências Aplicadas, que o foco é mais formar para o trabalho. Então, assim, o foco é mais em alunos de graduação. Então, majoritariamente, os alunos da BFH são alunos de graduação. Um pouquinho também dos participantes, como eu já adiantei da UFES e da BFH, primeiro à esquerda é uma aluna suíça, só para vocês terem noção assim de quão multicultural os alunos são. A aluna fala que a língua dela materna é alemão e inglês, além disso ela fala francês e um pouco de holandês e flamengo. Essa à direita é uma aluna internacional que é da UFES, mas ela é do Peru, então ela fala espanhol, quechua, ela fala francês, português, então assim, é um intercâmbio que envolve muitas línguas e é multicultural. Um pouquinho do contexto da Suíça, né? É um país, como eu também já adiantei, multicultural, com 4 cantões, então, dependendo do cantão, eles têm um idioma oficial diferente. A BFH está localizada nesse cantão que fala alemão, mas, por ser um país muito pequeno, normalmente os alunos eles são multilingües, então, assim, a maioria dos alunos eles falam quase todas essas línguas fluentemente. Tendo em vista também que muitos dos pais desses alunos, eles vieram de fora, então, assim, além dessas línguas, eles falam outros idiomas também. Eu aqui eu trouxe um exemplo aqui para dar para vocês de uma das atividades que a gente realiza dentro do Brasil, que é chamada Dollar Street, que a ideia é comparar as culturas, quebrar esses estereótipos das culturas, que a ideia é comparar cultura através de renda e de poder de compra, e não de onde você nasceu ou de qual língua você fala. Até porque a gente tem muito mais em comum quando a gente compara a renda do que a cultura em si. Então, aqui é um exemplo. Então, dependendo da renda que a família tem, da composição, isso obviamente vai variar de país para país,
mas normalmente isso se dá mais, essas diferenças ou similaridades se dá mais por causa da renda per capita e do poder de compra. Então, vou dar aqui alguns exemplos que a gente trabalha com os alunos nessa atividade. Os alunos são livres para escolher o que, que eles vão comparar, então pode ser objetos de casa, pode ser o bairro, pode ser, enfim, fica a critério dos alunos. Então, esses aqui começaram a comparar escova de dente, então, assim, escova elétrica, escova comum, começaram a comparar tomadas, carregadores, assim, tudo de muito mais simples até avançando, como eu vou mostrando para vocês. Cuidados do dia a dia, de skincare, poder de compra em relação à maquiagem ou de skincare, como que as pessoas, dentro desses dois contextos, elas cuidam da sua saúde. Também café da manhã e alimentação de modo geral, como que eles socializam no final de semana, como que é o churrasco no Brasil, como que que tipo de comida eles comem quando eles vão socializar. Tipo de comida também do dia a dia, né? Esses três alunos, eles compararam as geladeiras, essas duas primeiras são da Suíça e a última é do Brasil, e também coisas básicas de estrutura da casa. Essa diferença aqui no Brasil, normalmente as casas têm ar-condicionado, na Suíça tem um aquecedor, café, ventilador, também questões de cômodos da casa, que é uma comparação entre três banheiros, os dois primeiros são da Suíça e o terceiro é do Brasil. Isso para vocês verem que a ideia dessa atividade é quebrar esse estereótipo de que normalmente todo mundo de uma certa cultura, de um certo país, eles vão viver do mesmo jeito. Ou seja, esse aqui é um bom exemplo de que, dependendo do seu poder de compra, se é similar a outra pessoa que está em outro país, as suas condições de vida vai ser basicamente a mesma. Aí aqui são mais alguns exemplos também de cômodos de casa, de, enfim, cozinha, sala, essa parte externa também do bairro, correspondência. E também a discussão esse exemplo aqui, na verdade, é uma discussão sobre espaços, como que os espaços da casa contribuíram durante a pandemia, esse período da pandemia. Então, esses alunos discutiram que esses espaços aí foram muito importantes para a vivência deles durante a pandemia, que era um espaço que eles podiam, de certa forma, fugir, né, daquela pressão que a gente estava vivendo. E aqui são mais uns exemplos também dessa parte socioeconômica e intercultural, comparando bairros e o poder, e essa parte socioeconômica, que a gente pode ver que no Brasil eles discutiram que normalmente as casas, por questão de segurança, tem que ter cerca, dependendo do bairro onde você mora, você pode ter essa realidade de ter esgoto a céu aberto. Essa última foto embaixo à esquerda da Suíça, mostrando como que é a vida no interior, que obviamente vai ser diferente no Brasil. E aqui eu trouxe uma quote aqui dos alunos falando que ver as nossas casas torna essa comparação muito mais pessoal do que apenas simplesmente falar de cultura, né? Mostrar, fazer essa comparação, tirando fotos do bairro e da casa, isso diz muito mais do que a gente simplesmente falar de cultura. Aí aqui são dois exemplos de vídeos que os alunos também eles podem fazer isso em forma de vídeo. Eles podem fazer tanto com foto quanto em vídeo. Então, esse exemplo aqui, essa aluna do Brasil, ela está mostrando mais ou menos como que é o pai dela, em comparação com o aluno da Suíça, que ele também mostra e faz essa comparação. E também tudo por questões de privacidade, a gente não pode mostrar o rosto dos alunos. Esse também, segundo vídeo, é mais ou menos a mesma ideia. Essa segunda aluna aqui Of do Brasil, ela fala um German pouco de Domingos immigration here. Martins, faz essa So comparação da it's a colonização alemã German também, theme. que tem um pouco de We relações com a try to língua maintain falada na this Suíça, e eles pattern, também okay? decidiram falar um pouco da Changes comparação here do because of supermercado, como que seria o supermercado, inflation a and estrutura de um some things like supermercado that. no Brasil e a So estrutura de that's why. supermercado na Suíça também. Então, aqui alguns resultados que a gente teve até agora com esse projeto. Internacionalização em casa, levando essa perspectiva intercultural para a comunidade acadêmica,
uso de inglês, não só de inglês, mas de diversas línguas, porque, como eu falei, os participantes eles são multilíngues, aprendizagem intercultural, aprender como lidar e a trabalhar com outras culturas, pessoas que estão em contextos diferentes, e colaboração e diálogo. Só colocando o print aqui da tela, normalmente todas essas ações de intercâmbio virtual são divulgadas pela SRI, que é uma grande parceira da gente, então quem tiver interesse é só ficar de olho no site da SRI. E quem tiver interesse em aprender mais sobre intercâmbio virtual, como estratégia de internacionalização em casa, eu fiz um curso MOOC pelo Cefol no IFES com uma professora da instituição, é um curso aberto de 30 horas, então, assim, quem tiver interesse de aprender para propor dentro da própria disciplina ou no contexto da universidade, acho que, enfim, é uma boa pedida. Eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse. Muito obrigado pela oportunidade. Quem tiver dúvidas, fico aqui para responder. Obrigado, gente. Muito obrigada, Carlos. Excelente apresentação, né? A gente vê não só a questão de discussão de cultura, né? A questão socioeconômica que vocês mostraram. Eu imagino, assim, o trabalhador de saúde pública, ele faz a sua cabeça com a sua cabeça, né? Você consegue pensar em vários aspectos e fazendo esse tipo de discussão. Então, acho que o COIO, ele realmente ele democratiza bastante e ele faz com que a gente pegue um assunto e consiga destrinchar em tantas coisas e a gente pense em coisas que a gente nunca tinha passado pela nossa cabeça, né? Então, acho que é uma Exatamente. oportunidade super legal, tanto para os estudantes, né, quanto para os professores também. A gente aprende muito com esse tipo de iniciativa. Isso mesmo. Muito obrigado, Creuza. Estou aberto a perguntas, talvez fique para o final, né, que seja melhor. E se alguém tiver alguma pergunta agora, aqui no chat não tem nenhuma, mas podem enviando o que a gente faz então no final. Mas se tiverem agora também, a gente tem uns minutinhos. Ok, obrigado. Eu tenho uma, Carlos. Fique à Como vontade. você tem lidado na questão de estruturação, por exemplo, com diferenças de fuso horário? Tem alguma discussão em relação a isso? Não sei se tem aproveitamento de crédito, porque ela é extracurricular. Você poderia falar um pouquinho dos desafios que são para estruturar um curso COIO? Assim, esse é uma das grandes questões sobre o COI, principalmente dentro da nossa universidade, mas eu falo dentro do Brasil como forma geral. Na Europa, é uma abordagem que é muito conhecida, então vai automaticamente sair para crédito para os alunos, mas aqui dentro da UFES, por exemplo, para os alunos de graduação, ao final, a gente emite um certificado, mas ele só é válido como crédito para alunos de pós-graduação. Então, assim, a gente tem tentado há bastante tempo, né, ver com a universidade para reconhecer, né, o COIO como crédito também para alunos da graduação, mas até o momento a gente só emite certificado. Para alunos de pós-graduação vale como crédito. Em relação a fuso horários, tem que ser muito bem conversado, né? Principalmente se, por exemplo, agora no segundo semestre, tem essa questão do horário de verão. Então, assim, o COIO é para professores que eles realmente têm vontade, porque dá muito trabalho a gente não ganhar absolutamente nada mais para fazer, mas eu acho que vale muito a pena por essas questões que eu discuti interculturais. Isso vale muito a pena no final das contas. A Luciana tem uma pergunta, ela pediu para você explicar mais detalhes sobre o acesso aos cursos como esse. Normalmente, todas iniciativas elas são divulgadas tanto pela SRI quanto pelo e-mail institucional. Então, é só ficar de olho. A gente divulgou mais ou menos, eu acho que foi em julho, para essa nova edição agora, de 2026-2. Como eu falei, as vagas acabaram em, sei lá, em 30 minutos, né? Foram 60 vagas e acabaram bastante rápido. A gente está com uma fila de espera muito grande, mas é só ficar de olho que a gente sempre divulga, tanto pela SRI quanto pelo e-mail institucional. E As aulas são no dúvidas? idioma inglês ou tem outros idiomas, a Verona, você perguntou? Isso, as interações são em inglês, a gente utiliza inglês como língua franca,
mas durante essas atividades que os alunos realizam individualmente, né, quer dizer, em pares ou em grupos, eles podem utilizar línguas que eles quiserem. Então, assim, tem alunos que aprendem, e de fato aprendem, é porque eu não posso mostrar os vídeos, né, por questões de, enfim, da outra universidade, mas eles, de fato, tanto os alunos suíços aprendem português, é claro que não ficam fluentes, né, mas eles conseguem aprender alguma coisa dentro desse período, quanto os alunos brasileiros aprendendo um pouco de alemão também, ou francês, ou qualquer outra língua, né, porque, como eu falei, eles são multilíngues. Muito bom, Carlos. A gente também, né, só relembrando, de vez em quando a gente promove alguns cursos sobre o COIL para docentes pela SRI, e a gente sempre manda por e-mail, né, a divulgação, convidando a todos. E é super interessante, porque ensina um pouco da estruturação, né, Carlos, que, como você disse, é um trabalho grande e acaba sendo um desafio, né? Exato. Acho que alguém levantou a mão, pode falar. Isso, e Leana? Isso, boa tarde. Eu estou com uma dúvida. Eu tenho um curso que participo de maneira online com outras 7, 8 universidades. Já estamos na 7ª edição. Alguns vinculam extensão, outros vinculam mestrado, outros vinculam como disciplina. A gente está com um desafio muito grande de vinculado na mesma forma. Então, minha pergunta via COI é uma oferta, pelo que você diz, da graduação ou da pós? E como que se estruturaria isso? Por exemplo, nós temos conseguido fazer isso, mas não tem entrado, eu tenho conseguido vincular isso só como extensão, por exemplo. Uhum. Eu imagino que na próxima edição, talvez eu consiga colocar como disciplina da pós-graduação, porque teve uma alteração no nosso regulamento de Uhum. semipresencial, né? Então, aí eu consigo fazer algumas atividades presenciais e outras de maneira virtual. Então, minha dúvida era isso, porque, por exemplo, eu tenho um desafio de um convênio multilateral entre 8 instituições que a gente não consegue fazer, e a gente também não consegue regularizar nem ter carga horária dessas atividades, porque cada um de nós está vinculando do jeito que dá. Então, minha pergunta era um pouco como Uhum. vocês têm resolvido isso. No caso do Brasuís, ele é ofertado como uma disciplina extracurricular pelo programa de graduação, de pós-graduação em educação, então é pelo PPGE, mas a gente abre para toda a comunidade, é registrado lá, teve que ser aprovado pelo colegiado, então é registrado pela pós-graduação, mais aberto para toda a comunidade. Por isso que a gente tem essa dificuldade em relação aos alunos de graduação, de creches. Como eu falei, a gente emite esse certificado de participação para os alunos de graduação, mas para os alunos de pós-graduação, independentemente do curso, eles conseguem colocar como créditos dentro do histórico deles. Eu acredito que você deveria ver isso se você está em algum programa de pós-graduação, talvez seja uma opção de registrar por lá também. Obrigada, Leana. Obrigada, Carlos. Mais alguma pergunta? A gente tem tempo para mais uma. E se não agora, se surgir alguma outra pergunta, o Carlos vai continuar com a gente, né, Carlos? Com E aí a gente certeza. Eu vou deixar pode só o link aqui, responder também. Então, Creuza, se surgir alguma coisa. tá? Para o curso MOOC que eu mencionei, se alguém tiver interessado, é gratuito, eu vou colocar o link aqui no chat, então, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Então, eu vou convidar agora para falar um pouco sobre o Bramex, o professor Eulise, que é docente do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação, e está atuando como secretário de Inclusão Acadêmica e Acessibilidade. Muito bem-vindo, professor Eulise. A palavra é sua. Obrigado, Creuza. Bom, fui convidado aí para poder falar um pouquinho, né, desse programa Bramex. Participei de uma ação de 2024, né, e bom destacar que não é uma ação tão isolada assim, né, mas esse ano 2024, essa internacionalização aconteceu por meio do Bramex, né. Bom, estou, né, na condição de professor da LCE desde 2016, né, quando tomo posse,
Mas as ações de internacionalização começam, fundamentalmente em 2014, quando eu ainda era estudante de mestrado da nossa universidade, né. Então ali eu começo a tatear as experiências, né, de fazer internacionalização por meio da pesquisa, né, junto do meu grupo de pesquisa, o Grupo IGI, que à época era, né, hoje eu sou um dos líderes, mas na época era tão somente o Edson e o Reginaldo, professores do Centro de Educação. E a gente vem né, desde então, são 12 anos, né, que a gente desenvolve ações de internacionalização na Universidade Veracruzana, fundamentalmente, em outras universidades que aí, né, em Guadalajara, a Universidade de Morelos, uma Universidade de Chihuahua, né, então são 4 universidades que a gente tem desenvolvido ações de internacionalização nesse, né, no caso do contexto mexicano. Mas para falar do Bramex de Recu, né, aí eu vou me ater a 2024, né, e para não me alongar também, não me perder, tentei me organizar aqui numa escrita, né, e aí que eu intitulei assim, né, do Bramex à cooperação acadêmica, né, desdobramentos de uma experiência de internacionalização entre a UFES e a Universidade Veracruzana, né, então, boa tarde a todos e todas, né, e aí o que eu quero compartilhar é uma retrospectiva até minha. Esse convite me fez pensar, assim, né, o Bramex em 2024, os efeitos do Bramex. Eu acho que isso é importante ressaltar também, né? E aí eu penso que a pergunta mais interessante já não é mais apenas o que eu fiz durante a mobilidade, né? É a pergunta que me parece assim bem pertinente para hoje é o que permaneceu depois que a mobilidade terminou, né? Acho que isso é importante. Essa pergunta ganhou ainda mais sentido para mim, porque recentemente a gente teve a oportunidade de retornar ao ver, né, e perceber concretamente assim alguns dos dobramentos dessas relações que a gente começou a construir lá no Bramex. Claro, são 12 anos, mas assim, coisas que fizemos no Bramex é que startaram outras ações bem importantes daí, nos últimos 2 anos aí, né? Aí, bom, a chegada foi por meio do programa, né, de mobilidade para a Clube, a visita, que eu quero, né, muito fundamentar e a conversa com vocês, ela aconteceu nos dias 17 de maio e 7 de junho daquele ano, e aí como ponto, né, como base, vamos dizer assim, a faculdade de pedagogia, né, lá eles não se organizam enquanto centro, né, faculdade de pedagogia na região de Jalapa, né, no estado de capital do estado de Veracruz. Tá 2 horinhas, né, o aeroporto, enfim, tem todo, como diz o colega, né, todo o rolê, né, para poder chegar. Bom, eu cheguei, né, essa universidade com uma agenda relacionada, aí para contextualizar vocês, as pesquisas que já desenvolvíamos no Brasil, particularmente no campo da educação especial, né, e aí no meu caso específico, educação de SUS. Por que que eu falo no meu caso específico, né? Porque nessa oportunidade eu levei 2 estudantes comigo, né, e esses 2 estudantes, eles foram, e aí por outra via, né, o edital FAPES de visita técnica. Então, assim, a gente tinha objetivos bem definidos, né, mas havia também algo próprio de qualquer experiência internacional. Eu estava entrando num outro contexto educacional, social, linguístico, cultural, né? E aí é importante a gente destacar isso quando a gente fala de internacionalização, penso, né? Porque ela não acontece quando a gente só apresenta pesquisa ou desenvolve ações no outro país. E aí ela acontece também quando aquilo que a gente encontra no outro país, a meu ver, tá, gente? Começa a produzir perguntas sobre aquilo que fazemos no nosso próprio contexto, né? Foi nesse sentido que eu procurei viver aquelas semanas, né? E aí não apenas levando questões do Brasil para o México, mas também tentando compreender o contexto mexicano e permitindo que aquela realidade também interrogasse, né, algumas das questões que a gente trabalhava aqui no Brasil, né? E aí, no eixo assim de pesquisa, né, porque foram 3 semanas, né, e a gente trabalhou bastante coisa, né, pesquisa, formação e tal. No eixo de pesquisa, teve uma parte importante uma parte importante dessa mobilidade foi dedicada a acompanhar, por exemplo, atividades acadêmicas e realizar diferentes procedimentos ali de coleta de dados, né?
Por exemplo, eu participei de uma disciplina de língua de sinais mexicana, e aí um parênteses aí, né, para quem não é da área, assim, cada país vai tendo a sua língua de sinais, tá? Não é nem idioma, assim, não é universal, né? Libras é só língua brasileira de sinais, né? Então, participei de da disciplina lá, algumas aulas, né? E aí tive a oportunidade de conversar e realizar entrevistas com estudantes surdos dessa universidade. Também dialogamos ali com professores, coordenadores, gestores, né? E isso foi muito interessante, assim, porque a gente começou a observar como as questões que nos mobilizam aqui no Brasil, fundamentalmente ensino superior, né? Acesso, permanência, inclusão, educação de pessoas surdas, políticas linguísticas, né? No meu caso específico de língua de sinais, mas a gente pode ampliar essa discussão também, formação profissional, aparecia dentro de um outro sistema educacional, né? E de uma outra configuração social. Mas aí, essa questão da pesquisa, ela não ficou focalizada só na universidade. A gente também aproveitou essa experiência, essa oportunidade, né, de internacionalização para fazer uma aproximação maior, que eu já tinha, né, mas a gente aprofundou mais. Fomos em outros, vamos dizer assim, outras cidades próximas, tipo Serra, né, Serra, Boa Velha, né, então a gente acabou rodando mais para conhecer a comunidade surda, né, da Jalapa e adjacências, assim, né, e ter também contatos com outros tradutores e intérpretes de língua de sinais mexicana. Por exemplo, antes de chegar na Lapa também, a gente ficou uns dias na Cidade do México, né? A gente teve contato com intérpretes ali e também a gente teve a oportunidade de visitar uma igreja chamada São Hipólito e São Cassiano. É um espaço que tem uma relação histórica bem forte com a comunidade surda mexicana, né? Ah, o ensino, assim, da modalidade bilíngue de língua de sinais e tal, ele também acontece, por meio de pastoreio, né? Tudo aquilo acontece muito nessa igreja. Formação de tradutores e intérpretes começou ali também e tal, então a gente teve essa oportunidade de conhecer, né? E aí, já em Veracruz, a gente encontrou pessoas da comunidade surda, tradutores e intérpretes, né? E chegamos também na educação básica, né? Fizemos uma articulação bem boa com a Secretaria de Educação de Veracruz, visitamos uma escola que eles chamam de telesecundária, né? Que é uma escola que ela, para nós aqui, é como se fosse um entremeio, assim, de uma escola urbana e uma escola do campo. Ela não é nem uma coisa nem outra, ela fica no meio ali, né? Então tem particularidades, né? Salas multisseriadas, né? E etc. E aí, então, assim, quando eu falo daquela mobilidade, eu não estou falando de uma permanência somente na universidade, né? Dá para perceber. É um conjunto de coisas. Então, houve uma tentativa também de compreensão, assim, da configuração educacional, né, de diferentes lugares, universidade, educação básica, conversando com diferentes atores, né, e a comunidade surda, né. Então foi bem importante esse movimento para as pesquisas que a gente desenvolve no grupo, né. E aí, um ponto bem importante, né, nessa mobilidade foi que ela não aconteceu numa relação de mão única. O que eu quero dizer com isso? Ela não constituiu apenas, vamos dizer assim, o México é um lugar para coletar informações do México, né? A gente também levou para aquele lugar as questões, pesquisas e experiências que a gente produz aqui no Brasil, fundamentalmente na UFRGS, né? Durante essa mobilidade, por exemplo, a gente participou da organização de um seminário internacional, que, na verdade, eles dão esse nome, mas, na verdade, era uma formação continuada, era um projeto de extensão mesmo, né, chamado Políticas para a Atenção a Pessoas com Discapacidade em Brasil, né? Então a gente ofertou essa formação continuada, vamos dizer assim, né? E foi muito interessante essa ação, que aí permitiu a gente apresentar e discutir, né, com os professores, estudantes mexicanos, diferentes aspectos que a gente caminha aqui da educação especial e da educação de pessoas surdas no contexto brasileiro, né? E aí a gente discutiu, assim, alguns temas, marco normativo, políticas nacionais, judicialização da educação especial, financiamento da educação especial, né, dados educacionais, educação e tradução para a questão da área da surdez, enfim, diferentes temas, né?
E aí, naquele momento, a gente também participou de uma, e aí sim, um cara de evento, né, e tal, chama Segunda Jornada Internacional Sensibilização sobre a Discapacidade, um acercamento à lá inclusivo, né, e aí realizei conferências, né, relacionadas à surdez, diferença, inclusão, a presença da língua de sinais do ensino superior, né, e aí, por isso que eu gosto de pensar essa mobilidade como um movimento de ida e volta, né, foi só chegar e encher a mala e despachar de volta para o Brasil cheiona, né? Não foi só isso, não. E aí a gente chegava com perguntas, né, sobre o México, mas também eram convidados a explicar o Brasil, né? E aí, o interessante é isso, quando a gente precisa explicar a nossa própria realidade, parece que a gente faz um exercício assim, né, de também enxergá-la de outra maneira, né? Isso é muito interessante. Esse é um dos ganhos que eu considero muito importantes nas experiências de internacionalização que nós temos feito. E aí, um prisma, assim, no nosso grupo de pesquisa, né? Comparação, a gente trabalha com educação comparada internacional, né? Como metodologia. E aí, a comparação não precisa servir, assim, para dizer qual país está mais avançado e qual política é melhor, né? Ela pode nos ajudar a estranhar aquilo que no nosso próprio contexto, muitas vezes, a gente já naturalizou, né? E aí, a mobilidade começa a ultrapassar a viagem, né? É, no dia 30 aí, de maio de 2024, a gente se reuniu com pesquisadores da universidade. E aí, naquela reunião, a gente apresentou as pesquisas que estavam em desenvolvimento ainda, aqui na UFES, né? E a gente começou a discutir possibilidades concretas de continuidade, e aí estabelecimento de uma rede, né? A gente registrou alguns encaminhamentos, né? E aí discutiu também construção conjunta aí de Brasil e México, constituímos equipes de pesquisa ali também, enfim. E aí, perceba, aí, saí de Ralapa, mas o trabalho ficou, né? Trouxe trabalho também para uma continuidade aí da construção de uma rede. Então, assim, o que eu posso dizer, então? Eu participei de uma mobilidade internacional, mas a partir dali começava a aparecer outra possibilidade, transformar a mobilidade em cooperação, né? Isso foi muito interessante. São coisas bem diferentes, né? Uma mobilidade pode começar e terminar ali com o deslocamento de uma pessoa. Agora, a cooperação ela pressupõe a continuidade, pressupõe o vínculo, o trabalho conjunto, né? Enfim. E aí, eu volto para o Brasil sem encerrar essa experiência, né? Formalmente, a experiência termina em junho de 24. O próprio relatório ali, se for pela via, né, da produção e tal, enfim, né, organização de evento internacional, uma atividade formativa de 20 horas, 6 apresentações de trabalho, 2 conferências, enfim, coleta de dados e por aí vai, uma série de coisas. Mas eu considero que o principal resultado dessa mobilidade não está nessa quantidade de atividades, porque os eventos terminam, as conferências terminam, as viagens terminam, né? E o desafio nosso é saber se as relações que a gente acaba construindo nesses movimentos também terminam. O negócio é esse, né? E, em nosso caso, não terminar. A experiência dessa mobilidade passou a dialogar mais fortemente com as pesquisas que a gente estava desenvolvendo no país, aqui no Brasil. Inclusive, essa organização de rede aí subsidiou mais um projeto universal nosso, na FAPES, né, financiado, e aí consolidamos, sim, 2 equipes de investigação, uma mexicana e uma brasileira, né, então, isso tudo por via dessa mobilidade que a gente fez no 24. Então, assim, as interlocuções permaneceram, né, outros pesquisadores passaram a integrar esse movimento, né, estudantes da pós-graduação, da graduação, né, também, tanto daqui quanto de lá, né, então isso para mim que é uma questão importante quando a gente pensa em programas como o Bramex de República, né. É claro que existe um ganho individual enorme. Nossa, e eu amo o México, eu sou suspeito, fui 9 vezes já. Sou muito suspeito de falar do México. Então, assim, só que a gente volta diferente da experiência imobiliária nacional. São pessoas, universidade, cultura, enfim, outras formas de organizar o ensino e a pesquisa, né? E é bem bacana. E assim, tivemos um movimento de organização de um evento internacional no ano passado. Nós somos uma equipe de 13 pessoas daqui da UFES, né? 3 professores e 10 estudantes nós levamos, né? E este ano, que foi agora, foi em julho e findou em dia 8 de agosto. Final de julho e 8 de agosto. A gente retoma, né?
E aí eles gostaram muito da formação de 24, né? E aí 25 não foi formação, foi evento. Aí eles pediram, pô, vamos fazer uma formação de novo, mas de 40 horas. Então, enfim, fomos para lá para trabalhar uma formação de 40 horas, intitulada Educação Inclusiva, Políticas, Práticas de Cooperação Acadêmica entre Brasil e México. Veja, o efeito da cooperação lá, né, do GCUB lá atrás, 24. E eu adoro esse título, né? E aí, assim, dessa vez não era apenas uma pessoa da UFS chegando à universidade. Nós somos também, de novo, um coletivo, acho que 8 pessoas. Havia professores, a pós-graduação estava envolvida, grupo de pesquisa estava envolvido, pesquisa em andamento, uma programação construída junto com o contexto mexicano, né? A gente dialogou, construiu e tudo, novas questões, né? E etc. Então, assim, então teve o movimento da mobilidade individual para a construção de uma rede, né? Então, o Bramex possibilitou o deslocamento de uma pessoa, né? Mas essa política de mobilidade, ela pode produzir muito mais do que o deslocamento de uma pessoa. É isso que eu queria muito fortalecer aqui nessa conversa, né? Porque existe continuidades e condições institucionais. Quando tem isso, gente, a gente pode produzir pesquisa, aproximar grupos de pesquisa, envolver estudante, gerar publicações, produzir novos deslocamentos, né? E aí, quando eu olho para trás, eu não consigo, eu confesso, eu não consigo, assim, separar, não. A experiência de 24 do que aconteceu semanas atrás, por exemplo, que a gente acabou de retomar de mais uma visita técnica, né? Não que tudo tenha sido produzido exclusivamente pelo Bramédico, eu falei com vocês que já tinham ações outras. Mas, por exemplo, essas de formações começaram no âmbito do Bramex, isso que é bem importante destacar, né? E aí você vê assim a sede, né, do povo mexicano, assim, de dialogar, de conhecer o Brasil, né, e fundamentalmente a UFES, né? A gente foi reconhecido, inclusive, lá na universidade pelos 10, na época, 10 anos de trabalho e formação que a gente desenvolveu lá, né? Bom, e aí, o que eu trouxe, assim, né, do México, se alguém me perguntar hoje, o que você trouxe do México? O que você trouxe daquela experiência do Bramex? Eu poderia falar dos dados, das atividades, das conferências, das pesquisas, tudo isso seria verdade, né? Mas, na verdade, eu trouxe relações, assim, relações. E essas relações permaneceram, algumas se transformaram em pesquisa, outras novas aproximações, e outras permitiram que estudantes também entrassem na rede. Eu contei que em 24, 2 estudantes foram, né, com projetos financiados, né? Cada um fez o seu, FAPES e foram, mas por meio das relações conseguiram carta convite, né? Nessa oportunidade levamos mais 3, ou seja, 5 estudantes conseguiram fazer mobilidade, o recurso da FAPES, né? Mas com articulação que foi feita pelo Bramex, né? Fruto do Bramex. Então é isso. Para encerrar, que eu acho que eu já esgotei no tempo, não vi aqui, eu faço a pergunta assim: o que permanece depois de uma mobilidade, quando a mobilidade termina, né? Então, assim, talvez essa seja uma pergunta importante para avaliar as experiências de internacionalização, porque o sucesso de uma mobilidade não passa a ser medido apenas pelas atividades realizadas. Também podemos perguntar que relações permaneceram, que pesquisas nasceram ou foram fortalecidas, quem mais passou a participar, que mais oportunidades aí foram abertas, o que circulou depois que aquela pessoa voltou, né? No meu caso, 2 anos depois, voltar a ver me permitiu perceber que aquela mobilidade não havia terminado. Para mim, não terminou. Para mim, não terminou. O voo de volta terminou, mas a visita técnico-científica também. Mas as relações continuam e projetos outros vão ganhando fôlego aí, né? E aí, para mim, uma das maiores potências foi essa: permitir que o deslocamento de uma pessoa se transforme ao longo do tempo em circulação de pessoas, conhecimentos, pesquisas e projetos, né? E aí, se eu pudesse sintetizar numa frase só, vamos diminuir assim: a mobilidade me levou ao México, né? A cooperação fez com que aquela viagem não terminasse quando eu voltei para casa. E aí eu acho que é uma boa prática que eu possa compartilhar, que eu pude sintetizar e compartilhar com vocês aqui, né? E para não pensar essa mobilidade como um fim em si mesma, né? Porque a viagem termina e a internacionalização, quando a gente consegue construir os vínculos mesmo, pode começar ali. Começar ali. Muito obrigado.
Muito obrigada, professora Lúcia. Acho que é super interessante, né? Eu imagino que vai ter várias perguntas. A gente tem um tempinho para perguntas, acho que umas 2 ou 3 dá para fazer, e depois as outras a gente pode deixar mais para o final. Mas acho super interessante exatamente pelo que você fala, né? É um fator que desencadeia essa. É um fator inicial que desencadeia. Eu fiquei com uma curiosidade: como é que você escolheu os seus parceiros? Como foi o contato inicial? Bom, como eu disse, a gente desenvolve ações na UV desde 2014, né? E aí já tinha um convênio de acordo de cooperação técnica assinado, né, entre as duas universidades. Salvo o melhor juízo, o primeiro foi 15, né, aí durou 4 anos, e aí depois se renovou, né? E eu até que conferir se tem um vigente aí, pelo amor de Deus. Enfim, é, e aí apareceu a oportunidade do programa, né? A SRI me contactou, né? A gente já estava, a SRI já sabia mais ou menos, né, dos meus trabalhos aí, junto com o grupo de pesquisa, junto com o Reginaldo e Edson, né, no México. Então a gente viu a possibilidade e estava no fluxo dos editais. Aí eu falei, pô, vou tentar levar 2 estudantes, né? Um outro professor também foi, né? Mas ele ficou um tempo mais reduzido, não ficou os 21 dias, os estudantes ficaram. E a gente começa primeiro ali na faculdade de informática e estatística, curioso, né? A gente começa numa faculdade, porque tinha uma professora que conhecia um professor dessa faculdade, que lá eles têm um programa de pós-graduação que chama, assim, traduzindo meio que pé da letra, tá? É desenvolvimento de softwares centrados no usuário, né? É da informática. E aí um cara que estava dedicado à questão da deficiência, né? E aí uma professora da psicologia conheci esse cara. Aí essa professora que tocou a questão da internacionalização da UFES com a Universidade Veracruzana. Tempos mais tarde, ela entrou em contato com a Faculdade de Pedagogia, e aí convida para compor essa rede deles lá. E aí, então, essa mobilidade acontece que a professora Alma, né, que é a professora da psicologia, e aí ela chama a professora Jéssica, né, que aí ela também é responsável, dentro da a organização é um pouco diferente, né? É como se os nossos centros de ensino tivessem uma SRI. É tipo isso, lá. E aí tem uma SRI central, né? E aí a Jéssica, além de professora lá da Faculdade de Pedagogia, ela era responsável pela SRI da Faculdade de Pedagogia. Então, isso foi interessante. E aí ela conseguiu viabilizar a minha ida pelo GCUP. E aí, assim, a convocatória, como é que foi, né? A nossa universidade, ela garantiu por meio das diárias, eu consegui pagar a passagem, né? Porque pelo GCUB a gente paga quem envia paga a passagem, né? E como eles estavam recebendo, né? Eles tinham que garantir a hospedagem e a minha alimentação. E aí eles se organizaram todos, assim, tipo, por isso que teve um monte de conferência que eu dei, porque cada unidade ficou responsável pela minha hospedagem e alimentação por uma semana. Aí eles foram se organizando lá. Então, aí uma semana eu trabalhava numa faculdade, outra semana era em outra, e assim foi, né? E aí eles garantiram aí essa alimentação e hospedagem lá. Mas foi um movimento muito interessante. Isso é muito legal, porque mostra que é uma corrente, na verdade, né? Começa com uma pessoa, e eu acho que esse que é o sucesso da mobilidade, quando você começa a ver outros professores envolvidos, um chama o outro, envolve aluno, e quando a gente vê, né, essa continuidade, que é o sucesso, mesmo que não fica só em uma pessoa, né? A Vera Lúcia, ela perguntou, né, no caso de docentes estrangeiros que se aposentam e estavam responsáveis pelo projeto de internacionalização no país exterior, como permanecer com essa cooperação, né, sendo que muitas vezes é pessoa a pessoa? Tem alguma sugestão, Lise? Podia repetir a pergunta, ou vou tentar abrir aqui também, peraí, talvez. Ela pergunta assim, porque essas cooperações geralmente tem uma pessoa responsável, né, no país Sim, exterior,
vezes ela aposenta, e aí como é que você permanece com essa cooperação se você perdeu uma pessoa, né? Então, um bom exemplo, a professora Alma, ela inclusive foi minha orientadora de doutorado também, né, em 2020, 2021. Aí ela já tá, já, né, para aposentar e tal, né, e meio que já não é a responsável pelo acordo de cooperação técnica, né, ela já meio que passou o bastão, ela passou inicialmente para essa professora Jéssica, da Faculdade de Pedagogia, só que hoje, quem está conosco mesmo fortemente, fruto também na mobilidade, é o professor Rafael Vorrano, que ele está voltamos para a Faculdade de Informática e Estatística, né? É engraçado isso. Começamos por lá, fomos para Pedagogia e voltamos para a inicial. Porque ele é um outro professor que desenvolve pesquisas e projetos focalizando aí a questão da informática e o público da deficiência. Muito fortemente, vamos dizer assim, baixa visão, né, cegueira e surdez. Por exemplo, ele está com 5 projetos agora de doutorado e muito interessantes os projetos e misturando agora IA também e tudo mais. Enfim, inclusive ele vai estar aqui. Eu vou trazê-lo em novembro. Em novembro, a gente já está organizando, acho que do dia 7 de novembro ao dia 20 e tantos de novembro, uma coisa assim, ele vai estar aqui. Daí, qualquer coisa eu levo minha SRI para conhecer vocês aí. Enfim, e aí, então, hoje, quem toca esse aí, ó, a professora Alma já foi saindo, quem toca é o professor Rafael Burrano. E aí, eu acho que assim, eu acho que é aditivar, né? Aditivar o termo de cooperação, passar nas instâncias e etc. E aí trocar, porque de fato fica o coordenador ali, né? Aquilo que eu também converso muito, eu acho que assim, o acordo de cooperação técnica é entre as universidades, né? Claro que tem uma figura central ali por conta dos contatos, etc. Mas, por exemplo, o que a gente fez, né, que segue o modelo do nosso da institucional, né? Não é fechado num grupo de pesquisa, fechado, não. Ele é aberto e aí você tem um caminho já, né, natural. Por exemplo, eu vou agora para Madrid no dia 14 a 20, perdão, dia de setembro, apresentar trabalho. E aí eu descobri, futucando o site de vocês, né? Lógico, não pode futucar. Eu descobri que a Universidade de Complutense lá né, tem acordo de cooperação técnica com a gente. E é um professor que eu nem sei quem é, que é responsável aqui nosso, que é responsável por esse acordo. Ué, eu falei, existe o acordo, deixa eu olhar os termos do acordo, procurei a unidade de inclusão de lá, já entrei em contato e já garanti uma visita técnica lá. Tem um dia que eu vou lá. Acho que é isso. Muito bom, professor. A gente fala que, às vezes, visto assim, é muito burocrático, é um papel, mas não é um papel, ele possibilita que você consiga fazer N coisas. Então, assim, vale a pena o esforço de fazer, porque é 5 anos que você consegue cobrir várias ações e se oportuniza para outras pessoas também. Muito obrigada, professor. Se tiverem mais alguma dúvida, podem colocar no chat. No finalzinho, a gente vai voltar também. Então, se tiver algumas dúvidas pendentes, a gente vai ter mais um tempinho com o professor Eulício. Agora, a gente vai falar um pouco sobre English as a Medium of Instruction, com a professora Patrícia Cardoso, que inclusive já foi da SRI também, é docente do Departamento de Engenharia e Produção. Bem-vinda, professora Patrícia. Olá, Raquel, boa tarde a todo mundo. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, tá bom? Vamos lá, então. Vou compartilhar com vocês hoje uma experiência que eu tenho tido já tem 3 anos, não começou ontem, tá? Mas eu estou gostando bastante dessa experiência e tenho promovido com que outros colegas, professores aqui no CT possam usufruir e até mesmo ver que não é tão difícil a gente começar, tá? Quando a gente encontra as pessoas com boa vontade, prontas para nos dar um apoio. Então, pegando aí um gancho também nas falas aí dos colegas anteriores, né?
tudo começou com um acordo de cooperação que a gente já tinha. Então, nós estamos falando lá atrás de 2006, 2005, tá? 2008, onde já tinham uns acordos de cooperação entre as instituições. E aí, era uma vez lá, né? Once upon a time, uma vez lá atrás, eu tenho participado como professora visitante em momentos diferentes. Eu, quando chego nessa instituição, o meu computador já reconhece a senha, já reconhece a rede, já entro ali. E há muito tempo eu venho sendo professora, vou lá participar de banca e sempre estou em alguma atividade acadêmica numa determinada instituição que a gente tem um acordo, um protocolo de intenções, né, largo, que cabe em várias coisas, onde a gente também, com essa mesma instituição, a gente estabeleceu o primeiro acordo de duplo diploma da UFES, tá? E, naquela ocasião, essa professora que vocês estão vendo ali, entre eu e uma outra aluna, ela ainda era aluna de mestrado. Lá no passado, a Helena, que é o nome dela, fazia mestrado, depois ela foi para o doutorado, hoje ela já é professora nessa instituição. E muitas vezes a gente já começa aí com uma boa dica, né? Às vezes a gente só encontra professores da nossa geração ou acima da gente, porque a gente sempre está querendo aprender com alguém que seja mais antigo. E muitas vezes aquela pessoa que prometeu que vai nos atender, nem sempre ela está tão disponível como dizia a carta convite. E nessas ocasiões eu me aproximei da Helena, na verdade a Helena se aproximou de mim, ela tem quase a idade de uma das minhas filhas, e ela desenvolveu muito na área dela, e eu acabei sendo uma mentora dela. E ali, quando ela passou a ser professora da universidade, uma das primeiras coisas que passaram para ela como tarefa foi buscar a internacionalização do campus dela, porque eles precisavam colocar os estudantes para estudar inglês fora da França. Foi uma regra não francesa, mas do campus deles. Eles queriam provocar os professores para passar a lecionar em inglês lá dentro do campus e colocar os alunos para estudar, além do francês, claro. Para aqueles que não sabem, todo aluno de engenharia na Europa, eles, dentro do exame para entrar na faculdade, eles já fazem um exame de proficiência em inglês de altíssimo, bem alto. Então, eles já têm que entrar com avançado 1, C1, pelo menos. Então, se não tiver C1, eles sequer entram na faculdade de engenharia. E eles têm a obrigação de passar um semestre no exterior, alguns deles vão para o país do lado, como o colega falou, ali do lado, na Suíça, tem um outro lugar que já fala também francês, então eles vão para algum lugar ali, dependendo do campus, eles estão do lado ali nesse caso, em Metz, por exemplo, eles estão do lado de Luxemburgo, ou do lado da Alemanha. Então, em 40 minutos, ele muda de país. Então, ele mora em casa, vai até lá, estuda lá, ou faz a aula de dia, de noite ele volta seja para o alojamento dele, seja para o campus, para a casa dele. Então, assim, agora tem alunos que vão além, mudam até mesmo de continente. E alguns continentes e alguns países, como é o caso do Brasil, Argentina e México, eles oferecem também bolsas para esses alunos irem além. E nessa mobilidade dos alunos, eles vêm normalmente para estudar português, e por isso que a gente usou essa vantagem de acordo bilateral e entre países, para ter a mobilidade do aluno que vai para lá, consegue o duplo diploma, e o aluno francês que vem para cá. Atualmente, a gente está com 3 lá aqui no curso de Engenharia de Produção. Mas a Helena teve uma tarefa que foi colocar os professores dela para ensinar inglês e colocar alunos do campus dela. Eles têm 8 campi na França toda, então ela teve o projeto piloto para colocar alunos para vir para estudar inglês fora da França. E aí, a primeira pessoa que ela esticou o braço para o resto do mundo foi assim: professora Patrícia, o que você acha da gente fazer isso? Então, eu falei, por que não? Então, vamos ver o que você tem que fazer do seu lado. Do lado dela era uma obrigação, do nosso lado era uma vontade minha de ajudar a ela e de promover com que a gente pudesse ofertar disciplinas em inglês. Eu acho que quem está assistindo isso já começa a pensar na quantidade de quebra-molas, dificuldades que a gente tem pelo caminho. Mas a gente vai fazendo passo a passo, pouco a pouco,
e uma das primeiras coisas que a gente fez foi fazer um levantamento junto à direção do Centro Tecnológico de quais seriam as disciplinas que poderiam ser ofertadas em inglês em nível de graduação. Nós chegamos a 102 disciplinas, que depois a gente viu que tinha que fazer um refinamento, como qualquer tratamento de dados, nem todas seriam só para graduação, nem todas eram ofertadas regularmente, então nós caímos para 44 disciplinas ali que poderiam ser ofertadas para eles, nesse caso, para essa escola parceira. E aí nós oferecemos a eles, também tem uma outra característica bem específica, porque quando nossos alunos vão estudar no exterior, a gente tem uma particularidade que a gente deixa o aluno escolher a disciplina que eles querem. Ele pega tudo e ele tem uma grade muito tranquila. Na faculdade, na França, de engenharia, não é assim. Parece um ensino médio. Então, o que ele fizer naquele semestre tem que ser naquele semestre, ele não pode adiantar uma matéria ou outra. Então, se ele ficar reprovado, no 8º ano, 9º ano, ele tem que repetir o ano inteiro. Então, são blocos muito mais rígidos. Então, a gente, com essa quantidade de disciplinas, eles conseguiram, sim, selecionar um conjunto de 6 disciplinas que seriam obrigatórias e, pela época que eles viriam, eles teriam também que fazer um projeto técnico, tá? Que seria registrado aqui para a gente. Com isso, nessas disciplinas, eles conseguiram escolher essas 44, sem a gente colocar aqui quem seriam os professores, que hora que eles seriam. Então, o primeiro momento era saber quais seriam as disciplinas que atenderia os alunos a virem para cá, sem falar do projeto. Então, nós conseguimos fazer isso aqui com o apoio da secretaria e com a direção do centro. Então, em 2024, nós tivemos a primeira edição, vieram 4 estudantes, isso aí representa os alunos mesmo, tá? 2 rapazes, 2 moças, cada um com a sua característica, e a gente aprendendo como é que a gente ia lidar. Então, eles chegaram aqui, e depois que chegaram aqui, a gente foi lembrar que eles tinham que fazer projeto. Eles só falavam muito bem o francês, claro, embora 2 deles não fossem franceses, eram alunos da universidade francesa, mas o francês também não era o primeiro idioma deles, muitas vezes era o segundo. Então, a gente demorou para entrar no ritmo, mas a gente conseguiu melhorar bastante para uma segunda edição, onde a Helena mandava um e-mail para todos aqueles candidatos, para mostrar o seguinte: olha, antes de vocês chegarem na UFES, vocês têm que entrar em contato com o professor orientador. Para isso acontecer, ela queria que eles entrassem com o professor orientador, só que todo mundo estaria falando só comigo. Quem disse que eu seria a professora orientadora dessa turma toda? Então, eu pedi uma carta de motivação, onde eu poderia conhecer esses alunos. Eles já seriam alunos, né? Não eram nem candidatos, eles já tinham atendido os requisitos, todos ainda vindo na primeira edição, todos vindos do mesmo campus dela. Na segunda edição, todos vindos de campos diferentes. E aí a gente já começou a ter uma segunda edição, em 2025, onde a gente já tinha um perfil. Alguns queriam mecânica, outros queriam a parte mais de informática ou computação, propriamente dita, vários com carro, já com experiência no carro. Hoje a gente só conhece, é muito conhecido o projeto Baja, mas a gente já tem o projeto SAI, que é o Colibri SAI, que é um mini carro de corrida de Fórmula 1. Então, a gente já tem isso também, mas muitos deles já vinham com experiência nessas provas de carros lá na França. Isso foi muito bom, porque uma das provas aqui, que é o do SAI, do Colibri, ele estava só começando. Então, nós colocamos, para você ter uma ideia, 4 desses alunos foram para esse projeto que estava começando. Como eles tinham muita experiência do que já tinha dado certo, o que estava errado, como é que fazia o projeto, eles avançaram muito nossos projetos nessa parte do projeto técnico em si. Depois, e esses aí estão aí, ó, a prova que eles estavam aí, ano passado, em 2025, a disciplina que a gente ofertou, você está vendo que tem mais aluno na turma do que aquela meia dúzia que eu tinha mostrado aqui, tá? Na verdade, vieram 7, aqui a gente tem mais alunos, porque eu consegui já a partir desde a primeira edição, mas na segunda edição a gente conseguiu comover e convidar e cativar alunos da própria UFES para se matricular nessa disciplina em inglês. Então, uma das disciplinas que foi ofertada naquela lista ali é uma disciplina minha. Foi uma selecionada que eles nem sabiam que seria eu a professora.
o que eu fiz para garantir isso até no meu próprio departamento, que é uma das perguntas que normalmente as pessoas fazem. Eu abri a turma B. Então, tem uma turma 1, que é em português, e a turma 2, que é em inglês. Tá? Ela tem um outro horário, tá? E alguns desses alunos das engenharias, da engenharia de produção, que é a minha, que é uma matéria obrigatória, optou por fazer em inglês. Outros alunos da ciência da computação, engenharia mecânica, engenharia elétrica, passaram a fazer essa disciplina como optativa, na oportunidade de cursar uma disciplina em inglês. Então, teve essa turma em 2025, que era uma turma grande. Depois, nós tivemos esse período aí. Essa turma aí já teve, é igual safra, cada um veio com uma história diferente, com um background diferente, nenhum deles se conhecia, nenhum era amigo, e por mais que e foi um período que a Helena ficou afastada para licença maternidade. Ou seja, ela quando mandou e-mail, eles não receberam, fingiram que não receberam, chegaram aqui, e aqui é que eu tive que conhecer cada um deles, e a partir de estarem presentes é que eu comecei a fazer a alocação deles nos projetos. Porque nesse meio tempo também, por mais que a SRI tivesse já recebido, soubesse quem eram os alunos, que isso, a burocracia deles é feita, e tem que ser feita mesmo, a parte administrativa, mas o contato com o aluno eu não tinha, e quando a gente tem, vai começar o semestre, por mais que eles já estejam no Brasil ou na América do Sul, eles não estão nem recebendo e-mail, só vão deixar para falar com a gente depois que pisa aqui. Então, ou a gente fala com eles em outubro, novembro do ano, que eles só vão chegar em março, ou antes disso, nada. E aqui foi uma reunião de encerramento que eu fiz com esses 5 alunos, que são 5 muito queridos, tá? Todos eles trocando e-mail, trocando WhatsApp e fazendo a matéria com todo mundo. Então, eles demoraram nesse momento até para engajar nos seus projetos. Alguns deles mudaram o horário de projeto, mudaram até de professor de projeto, coisa que nas outras 2 edições a gente sequer tinha conquistado. A gente tem um horário dos alunos aí, você vai ver que tem a Patrícia, que sou eu, o Rodrigo, a Olga, Minandro, mais de um professor, as disciplinas são todas espaçadas nos horários que são convenientes a nós. Tá? Então, também eles tentam mudar os horários, mas quem faz muito essa articulação para a gente é a secretaria do centro. Poderia ser o professor? Poderia ser alguém, mas lá a gente tem muito apoio do centro, até por conta da internacionalização que se busca dentro do centro tecnológico. Esse período aqui, nesse caso aqui, nós tivemos, além desses 5 alunos, um aluno que, dentro do projeto aí de acolhida dos anjos e tudo, eles conheceram um aluno italiano no campus, tá? Que veio para fazer uma das engenharias. Quando ele soube que tinham um grupo de franceses fazendo disciplina em inglês, ele cancelou todas as disciplinas que ele havia planejado cursar, para cursar exatamente todas desses alunos, já que era inglês. E aí foi uma grande vantagem para ele, porque ele estava num grupo, eu estava com um número ímpar de alunos, passei a ter 3 grupos ali. Esse período também tive alunos brasileiros, foram 3 alunos brasileiros, então estou tendo uma média de 3 alunos brasileiros na turma. Os brasileiros acabam ficando, se eu deixar só entre eles, eu separo. Nesse caso aqui foi um brasileiro para cada turma de francês e o italiano. E o que acontece é que o aluno italiano já começou a dizer lá para os colegas dele da Polime, da Politécnica de Milão, que aqui são ofertadas disciplinas em inglês. Normalmente, a gente tem aluno da Polime na engenharia no primeiro semestre do ano. Acabou vindo agora uma aluna italiana que chegou e falou: cadê as minhas disciplinas em inglês? Não acontece esse semestre, acontece no semestre anterior. Então, a gente vai vendo que o caminho de formiga, a conversa do corredor, as redes sociais deles, as redes deles são favoráveis para divulgar aquilo que a gente está fazendo. Então, aqui a gente tem o horário, alguns projetos para vocês terem ideia de como é que a gente fez. Então, projeto ali com o professor Moisés é da engenharia elétrica, então ele recebeu 2 alunos, ele estabeleceu uma carga horária que a gente pede que seja não menos do que 15 e até 20, entre 15 e 20 horas, para que ele possa fazer isso no campus. E o professor fica extremamente à vontade para escolher se é remoto, se é presencial, dependendo do assunto. Outros também, a professora Sheila, aqui desse grupo aqui, a Sheila, o Fran Sérgio e o Natan, são 3 professores da engenharia mecânica, que você vê que alguns deles pediram 10 horas, outros 20, outros 10 horas. Então, assim, dependendo do projeto, dependendo do quanto que ele tem que se dedicar
e o quanto que ele vai poder trabalhar é extremamente possível. Esses 2 de 10 são aqueles que estão fora do limite que a gente tinha colocado, mas eles mudaram no decorrer do semestre por assuntos diversos. Eu trouxe para vocês aqui dois exemplos aqui de que eles fizeram como projeto. Então, esse da direita, por exemplo, aqui, é do Lucien. O Lucien fez um trabalho extremamente científico. Tá? Então, ele virou um relatório que depois seguiu para ser publicado num encontro de estudantes de engenharia mecânica. Essa da esquerda é a Célia, que foi fazer um projeto, participar do projeto Solaris. Acho que a Lise vai poder compartilhar aí com vocês, Lise. Aí eu tenho que parar aqui, Lise? Como é que é o esquema? Precisa não, acho que vai. Então vai. Hi, I'm Celia, I'm from France. I'm here during 6 months to study mechanical engineering, and I joined the project of the solar panel. And it's very interesting about the energy. This is why I choose this project. It is a very good project. I learned a lot of things with all the people. UFIS, it's a very good university. It's very chill. The people are very sympathetic with me. And I want to learn a little bit more Portuguese because it's very difficult to speak in English with all the people. Thank you. Então, nesse caso do projeto dela, ela já vinha com uma base muito grande em projetos de energias renováveis. A gente tem o projeto Solaris aqui no CT, e aí o professor Francésio consultou o grupo. Nenhum aluno do grupo dele, do projeto, falava inglês, mas mesmo assim eles quiseram aceitá-la. Não é condição para ela saber português. Ela estudava por conta própria, não quis fazer português para estrangeiro, porque não era obrigatório, mas ela acabou se desenvolvendo, conversando, e hoje em dia eles também, com os recursos deles e o próprio celular, grava aqui, traduz ali, sabe, com fone de ouvido tradutor, então eles mesmos se entenderam. Então, o projeto dela não foi só isso, foi a construção de painéis, mas também de elaboração e a montagem de um painel solar na própria UFES, na área de convivência ali, mas ela gerou só um relatório da estadia dela. O Lucien e outros fizeram parte de parte mais científica, que geraram até mesmo artigos. Do ponto de vista burocrático, como é que a gente registra isso aí? Tá? Então, o professor deve entregar um documento para eles comprovando. Eu não tenho como gerenciar tudo que cada um fez. Então, eu promovo, enquanto coordenadora desse acordo, eu promovo com que os professores registrem lá atrás o que eles deveriam fazer, e depois que eles terminaram, eles deram um atestado, uma declaração daquilo que foi feito, a carga horária que foi feita. Por que está acontecendo isso? E aí, numa evolução de 3 anos, né? O professor dava esse documento para ele, eles levavam para a universidade deles e estava tudo resolvido, tudo certinho. Com o passar do tempo, a universidade já não está aceitando mais isso. Assim como eles podem confiar no nosso professor, a gente sabe também que o aluno pode gerar um atestado que não é verdadeiro. Então, eles passaram a exigir, desde o ano passado, que essa atividade dele esteja registrada no histórico escolar. Como que a gente vai registrar uma atividade dessa no histórico escolar se nem nós mesmos registramos para os nossos alunos? Então, a atividade que nós tivemos que fazer foi que nós passamos a registrar como atividade complementar. Tá? E aí nós estamos, desde o ano passado, tentando regularizar isso no portal do aluno, porque, como eles são estrangeiros, o número de matrícula deles não nos dá para todo o acesso que tem, como a gente tem para os nossos alunos regulares. Então, o nosso aluno regular, ele vai entrar no site da engenharia de produção, ele registra como atividade complementar, ele vem aqui, depois ele pode acessar a qualquer momento e ter a documentação, o registro da atividade complementar dele. Então, hoje a gente está com essa dificuldade,
e a vantagem que ele teria esse registro dele e a qualquer momento, tá, e pegando por conta própria. Que enquanto ele está aqui e na véspera dele ir embora, ele está muito bem, querendo saber as notas dele, tá? Ele sabe direitinho quando é que vai ter prova e no dia que ele pode viajar. Mas depois que ele viaja, agora que está faltando, já começou segunda-feira, e já deve estar pronto para começar o semestre acadêmico dele. Ele já está escrevendo para todos os professores e para mim que eles precisam ter o histórico e que esteja constando agora a atividade dele. Por mais que a gente mostre isso, que ele participou, o Instagram não vai mentir aí de atividades dele, o próprio documento do professor, teve um deles que me pediu para o professor mandar o documento para mim, para eu mandar para a secretaria deles, porque se ele mesmo aluno mandar, a secretaria deles não valida. Então, a gente está tendo hoje um problema muito mais externo do que interno. Esse mesmo projeto que eu estou falando com vocês, que a gente traz o aluno, a gente também manda, tá? E o aluno vai, por conta do acordo, estuda lá, ele é obrigado a fazer 4 disciplinas e um projeto também de pesquisa, ou um projeto que ele tenha envolvimento, tudo em inglês. E ele não paga para estudar, assim como o nosso aluno, ele não vai pagar a UFES, mas ele paga para o seu alojamento, para a sua refeição, é a mesma moeda de troca que ele vai para lá e faz isso. Algumas, diferente da gente, ou diferente deles, eles, tudo que fizeram aqui, eles fazem lá e validam. No nosso caso, é muito provável que eles façam isso, só que eles são rígidos ao contrário. Eles só podem oferecer aquele conjunto de disciplinas que naquele semestre o professor está lecionando em inglês. E não necessariamente aquelas disciplinas validam completamente aquelas disciplinas que estão aqui na nossa grade. Todos os alunos que voltam super satisfeitos com a experiência. Não aprendem francês, porque a proposta não é falar francês. Mas toda a experiência da mobilidade e da possível validação é muito grande, principalmente pelo rigor que eles têm no projeto de extensão, que, na verdade, lá é um projeto científico. Todos eles voltam com TCC. A maioria deles volta com TCC muito adiantado, faltando algumas características do nosso, principalmente do detalhamento da metodologia, e depois a gente participa da banca aqui com a participação de professores de lá. Então, cada 3 alunos que vão, eu estou pelo menos em uma banca do exterior com o professor de lá, que foi orientador dele, que às vezes eu nem conheço, nem sei quem é. Tá? Depois de 3 edições, eu tenho algumas lições aprendidas que eu gostaria de compartilhar com todo mundo aí, né? Que é lecionar inglês não é traduzir uma disciplina. Isso eu já ouvia, isso eu falava, mas quando a gente pratica, a gente registra, sabe? Então, a gente tem que adaptar a comunicação, o ritmo da aula, as atividades, a forma de interação, é totalmente diferente. Quando tem um aluno italiano na sala, e tem aluno francês, e tem aluno brasileiro também. Cada um entende uma coisa, você fala a mesma frase, você põe o mesmo slide, você põe a mesma planilha, e cada um faz uma pergunta diferente, porque está entendendo de uma forma diferente. A proficiência linguística não significa segurança para participar. Então, por mais que ele venha, os alunos que têm vindo para cá, eles têm C1 de inglês ou C2, e quando você pede para falar, eles não têm segurança, têm vergonha. E eu falo que o meu inglês, eu também não estou dando aula de inglês, eu estou dando aula em inglês. Tá? Eu tenho certeza que eu estou cometendo erros, mas eu tento me fazer entender. Mas isso deixa o aluno também mais inibido, tá? Porque, em alguns casos, o inglês, para eles, não é sequer o segundo idioma. Tá? A integração não acontece espontaneamente, a gente tem que provocar. O professor que promove, que convida lá para participar de um projeto, seja ele do Baja, que é de carro, competição, seja eólica, da energia, ele tem que provocar, ele tem que ir lá. Tem dia que eu tive que ir lá para sentar do lado, mostrar, apresentar um ou outro, falar que a pessoa é tímida, e aí participar igual criança quando você deixa em escola. Para quem é pai e mãe, sabe, quando você vai na escola, tem que deixar um pouquinho, vai lá, sai do meu colo, e depois você vira as costas, quando você vê, ele não quer mais ir embora, quer continuar lá dentro daquele grupo. Então, isso é muito curioso, porque das primeiras vezes eu não ia, sabia que estava no grupo, no máximo alguém vinha para buscar ele, para levar os endereços na UFES, os laboratórios. Tem laboratório que você fala que é naquele galpão, mas é naquele galpão, mas você tem que virar 2 corredores, subir a escada e depois descer para ir para o outro lado.
Então, esses caminhos, alguns alunos ajudavam eles a levar, eu passei a levar, e passou a ser uma coisa mais interessante. Então, a gente já percebeu que isso também é preciso do lado de cá, que eu quero dizer, dentro do CT, porque essa integração é muito promovida pela SRI, eles gostam bastante, mas eles são alunos UFES, mas aluno de projeto nem sempre. Clareza e previsibilidade reduzem barreiras, né? Instruções, cronogramas, eles são muito voltados para um ambiente acadêmico doutrinado, sabe? Então, assim, como é que eu faço para não ir? Eu vou chegar atrasado. Então, eles preferem eles ficam em pé do lado de fora da porta, se a porta estiver fechada, até que você abre e manda ele entrar. Entendeu? E aí, como é que você sabe que é porque tem alguém do lado de fora, né? Porque algum aluno levanta a mão e fala, tem um aluno do lado de fora. Então, tem uma coisa que deixa claro que ele pode entrar sem fazer barulho, sem pedir para entrar, sem atrapalhar o professor. A experiência transforma também quem recebe. Eu posso te dizer que a experiência que está todo mundo que tem hoje em dia no CT, eu costumo almoçar na cantina, as pessoas passam por mim, e aí, está vindo mais estrangeiro para cá, professor? Não sabe meu nome, não sabe de que curso eu estou, mas sabe que eu vou trazer aluno. Então, lá pelas tantas, começa a ter esse movimento de que é certeza que vai ter gente diferente no campo. Então, ela também é uma experiência e aprendizagem para quem fica. Não precisa ir para você viver a internacionalização. Até mesmo a secretaria da direção muda totalmente o comportamento. Até mesmo para lidar com os professores do próprio que estão hoje lecionando. Recomendações a partir dessa experiência, eu listei aqui dois blocos, assim, que eu acho que são interessantes, para os professores, de uma forma geral, né, buscar referências com professores que já têm experiência nesse tipo de internacionalização. Trocar experiências com colegas da UFES e de instituições estrangeiras. Tá? Eu vejo colega lá e falo assim, poxa, eu já recebo aluno lá da Holanda, recebo aluno da Itália, nunca pensei em fazer isso. Por que você está fazendo isso tudo? Para que você está criando problema, trabalho para você? Olha, na primeira vez levantar, depois, você imagina, tinham 102 disciplinas, chegamos a 44, só foram escolhidas 6. Você imagina o que aconteceu com as outras 95 pessoas? Ninguém queria saber de mim, entendeu? Você levantou tudo e depois das disciplinas essas pessoas não foram escolhidas. Então, tem algumas coisas assim, mas, por outro lado, quem reclama, quem pergunta, quem questiona, sem a crítica, né? Mas também está fazendo isso. Então, a gente poderia ter mais gente oficializando isso e ter aluno que está matriculado na UFES como aluno estrangeiro para ajudar e poder aumentar esse menu de disciplinas que são ofertadas em inglês todo semestre. Contar com o apoio da direção do centro de ensino, desde a estruturação da oferta. Eu acho que, às vezes, a gente fala assim, aquela pessoa lá não vai ajudar. Você já perguntou se ela pode ajudar? Você já perguntou, já pediu a ela qual é o tipo de ajuda? Porque tem coisa que ela vai poder te ajudar, e fácil, até mais fácil do que a gente. Agora, tem coisa que sou eu que tenho que fazer enquanto coordenadora. Então, essa distribuição de tarefas é muito bacana e pelo menos aqui a gente consegue contar bastante para as pessoas. Acionar e contar com o apoio da SRI para articulação institucional. Cara, isso é fundamental. Tá? Eu conto demais para a SRI, para mobilidade out, mobilidade in. O acordo é no momento do acordo, depois não mais, depois eles que ficam no nosso pé para renovar. Tá? A mobilidade, a parte de idiomas também é extremamente importante para tudo que a gente está fazendo, até mesmo para o apoio ao professor. Eu fiz alguns cursos lá atrás, embora fale inglês, dê palestra em inglês, dê aula em inglês, existem técnicas diferentes para a gente poder dar aula em inglês sobre um assunto que é técnico, que não é idioma. Então, acho que a gente tem que contar. Para a SRI, eu queria também deixar uma dica, que eu acho que todo mundo da SRI que está ouvindo aí, são assuntos que eu já cansei de falar, né? E eu sei que não depende só da SRI, mas é bom deixar registrado, né? Eu acho que é interessante a gente estruturar uma pré-matrícula dos estudantes internacionais antes mesmo da sua chegada à UFES. Hoje em dia, ele já pode tirar um CPF enquanto ele está no país de origem. Aí ele chega aqui, aí ele tem que agendar na polícia, depois aí vai na polícia, aí depois espera para receber o RNE, aí depois volta. Enquanto ele não tem o CPF, cara, o CPF é o número de matrícula, ele não consegue entrar no sistema da UFES, ele não entra no portal, ele não consegue ser matriculado. Se ele não está matriculado, ele não entra no Google Classroom.
Eu não sei no curso de vocês, mas a gente aqui no segundo semana de aula, a gente já está dando tarefa e o aluno já tem que fazer entrega. E aí, se ele não está entregue, como é que você vai distribuir ele nos grupos? Hoje a gente está usando a inteligência artificial para fazer uma série de coisas que, se ele não está matriculado, a gente não consegue envolver isso. E tem, não é só a SRI, é o aluno. Por isso que eu falo que é provocar uma pré-matrícula, sabe? É pedir dele ou da Secretaria de Relações Internacionais deles que ele já tem que vir até com agendamento. O agendamento pode ser feito pela internet, ele faz de onde ele estiver. Então, é uma provocação, porque nós tivemos 2 alunos no semestre passado que eles foram matriculados em junho, faltava menos de um mês para ele ir embora. Então, você imagina como é que ficou o classroom desse aluno. Eu acho que tem uma parte de divulgar sistematicamente a oferta de disciplinas em inglês, em outros idiomas, as instituições estrangeiras. Eu acho que não basta a gente ter só no site. Eu acho que tem que ter uma provocação da nossa SRI para as SRI deles. Sabia que a gente oferece essas disciplinas? Olha, estão ofertando assim. Eu acho que também é legal que os nossos professores, também que são embaixadores da UFES e da SRI, possam divulgar isso também nas outras instituições. Para você ter uma ideia, por conta disso, que foi um projeto para todo o CT, porque foi escolha deles, nós temos ali professores de diferentes cursos, já está bem avançado um projeto, né, para ofertar disciplina só da engenharia civil, porque aquele Rodrigo, que vocês viram lá, é da engenharia civil, gostou da ideia, está colocando, e eles mesmos estão começando a buscar parceiros. Então, isso é interessante, eu acho que nessa divulgação da SRI para os seus parceiros, divulgar institucionalmente. Se eu for me divulgar, ou divulgar meu curso, a gente só está oferecendo uma disciplina no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Enquanto vocês vão oferecer, olha, ele oferece 6 disciplinas, pode oferecer 10 disciplinas, cada um acho que tem uma coisa maior. E apoiar e incentivar os professores que desejam ofertar ou que já ofertem disciplinas em outros idiomas. Então, acho que isso é uma coisa boa que pode ser provocado para que mais pessoas se motivem a ofertar esse tipo de projeto, tá? Eu acho que a experiência que a gente tinha ofertando umas disciplinas era pouco, tá? Eu fui, como você, Raquel, comecei na mobilidade para o exterior e depois o que eu mais queria era aumentar a quantidade de pessoas que fossem, que tem um público que não necessariamente depende só da bolsa. Sim, temos muito que depende da bolsa, e a quantidade de bolsa no passado era maior do que a gente tem hoje, mas a gente sabe que tem um público que pode ir pagando, o que eu quero dizer, se mantendo no exterior, porque tem algumas universidades que não cobram sequer a sua mensalidade. Mas esse percentual, por mais que a gente esteja aumentando bastante, ele ainda é muito menor do que o que a gente consegue fazer quando a gente traz gente para dentro da universidade. Então, você esbarra em muito mais pessoas. Um aluno daquele estrangeiro no campus, ele esbarra em muito mais gente. As pessoas começam passa a ser assunto. Olha, você sabia que tem uma pessoa ali vindo da África, de Gana, tem um cara que é italiano, olha, tem outra pessoa ali que veio do Peru. Agora eu estou com um aluno que é da Bolívia e estou com uma italiana dentro de sala. Ah, você sabe onde fica a Bolívia? O assunto vem, qual é a comida própria, o que ele produz? Então, esse assunto passa a circular entre os alunos. O que é a fábrica dele? Então, eu acho que a internacionalização se consolida quando deixa de ser uma experiência de poucos e passa a fazer parte da experiência acadêmica de todos. Então, essa provocação nas duas vias, e quanto mais a gente conseguir trazer, poder estruturar isso, é melhor para todo mundo da instituição. Tá? Eu termino por aqui, deixo aberta perguntas, volto aí a palavra para vocês, estou à disposição. Muito obrigada, Patrícia. Excelente. Eu falo sempre assim, as engenharias elas são os exemplos, né, para a gente de internacionalização, e é importante que você vê que é um trabalho coletivo, né? Não é uma pessoa sozinha, mas você vê um grupo abraçando, né? O centro abraçando essa iniciativa, e por isso que é tão bem sucedida, com certeza. A Luciana, ela tem uma pergunta, ela parabenizou pelo trabalho que é excepcional, e ela gostaria de saber se essa disciplina que é ministrada em inglês faz parte do currículo do curso de engenharia e os alunos da UFES podem dispensar a disciplina ao concluí-la, ou é uma disciplina criada apenas para o projeto de internacionalização e só pode integrar o currículo do aluno brasileiro como atividade complementar? Vamos lá. Todas essas disciplinas que eu mostrei ali, elas são ofertadas, são disciplinas, no meu caso ali da produção, uma disciplina obrigatória para a produção. E ela passou a ser optativa
para outros cursos da engenharia, tá? Algumas outras disciplinas ali, elas são... pode entrar em contrato, Vera Lúcia, fica à vontade. Tem algumas disciplinas da mecânica que elas são optativas na mecânica, que elas passaram a ser ofertadas regularmente por conta dos alunos estrangeiros, tá? Então, a gente teve todos os casos possíveis, Raquel, aí respondendo a colega que perguntou, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu optei por lecionar, abrir uma segunda turma. Uma pergunta que eu te falei de carga horária, eu tenho uma carga horária a mais. Eu não posso, no caso dessa disciplina que eu leciono, Planejamento e Controle de Produção. O apelido dela é PCP. PCP em português. Quando eu leciono inglês, ela é uma disciplina, é a turma 2, que é em inglês, e ela aumenta a minha carga horária em 4 horas. Eu não diminuo uma disciplina, outra disciplina obrigatória que eu teria que lecionar. Isso é um acordo meu com o chefe do departamento. Tá? Eu leciono no primeiro semestre essa disciplina a mais. Ela não conta naquela carga horária que a gente tem que lecionar. Tá? Segunda pergunta, professora Patrícia. Como você tem visto a receptividade dos alunos brasileiros em relação aos estudantes internacionais que vêm, essa vontade de interagir, falar, aprender outras línguas ou aprender um pouco a questão cultural? Raquel, isso eu acho que eu estou vendo isso, eu leciono também, eu não sei se esse o problema é só o aluno estrangeiro, não. O aluno estrangeiro, fora o aluno da Polímia, o italiano, ele vem sozinho, e como é que é? Agora a gente está com o boliviano, esse aí também veio sozinho, mas os franceses vêm em grupo, tá? Então, é diferente, é bem diferente uma coisa ou outra. Outra coisa, eles são essa geração que eles falam mais entre eles no celular, um do lado do outro, falando com o outro no celular, mais do que interagindo. Então, assim, eu provoco, as disciplinas que eu leciono, eu provoco muito trabalho em grupo, seja em sala, seja fora. Então, eu provoco muito para que eles tenham, se separem. Os 3 alunos franceses estão separados em grupos diferentes, interagindo com alunos brasileiros ali, sem dúvida, tá? Agora, o primeiro período, quando eu leciono o primeiro período, é a sensação que eu tenho que eu estou cheio de estrangeirinho dentro de sala. Tá? Fora aqueles grupos que já vêm do IFES Cariacica junto, já veio do IFES Vitória junto, já veio do Darwin junto, aquele pessoal parece que já continuava no ensino médio, que entrou ali com o mesmo comportamento, brincadeira e tudo, mas os outros estão tudo caladinho também. Então, tem essa coisa. Agora, eu acho que talvez uma coisa que valesse a pena, a gente vai ganhando experiência e vai dando pitaco, né, no serviço dos outros, talvez... Mas, por exemplo, a gente sabe que tem o projeto Anjos, mas nem sempre o anjo é da engenharia. Ele recebe porque gosta de jogar futebol, o outro também gosta de jogar futebol, são critérios diferentes, né? Já trabalhei na França, então ótimo, então já fiz um estágio na França, então quer ser, mas às vezes é um cara de outro... E para aquele objetivo do projeto Anjos, o matchmaking social eu acho muito importante. Mas se esse anjo também tivesse no centro dele, talvez fosse mais interessante, entendeu? Se ele o aluno que vem estrangeiro, ele já sabe que disciplina que ele vai cursar. Sabe? O nosso aluno que vai, ele já sabe qual é a disciplina que ele vai cursar. Tá? Pode mudar uma disciplina ou 2, mas ele já tem, para você sair, ele tem um plano de estudos, um plano de disciplinas a serem cursadas, sabe? Então, isso já ajuda. Tá? Colocar. Agora, colocar adolescente para falar com adolescente é uma tarefa que é de geração, não é só porque é estrangeiro, não. Tá? Agora, uma coisa que ajuda demais, a gente já teve caso também de aluno que veio para ficar um semestre e pediu para prorrogar e ficar no outro. Ele foi extremamente acolhido pelo diretório de esportes, o diretório acadêmico do pessoal de esporte, e o cara era bom goleiro. Pô, todo mundo queria aquele goleiro no time. Então, assim, todo mundo sabia quem era o Tobias, entendeu? O Tobias ficou um ano, foi embora, chegou o Gabriel, e agora o apelido do Gabriel é Nil Tobias, entendeu? Ninguém chama ele de Gabriel, ele é o Nil Tobias e estão querendo colocar ele no gol. Então,
essa parte social dos cursos, entendeu? E agora partiu dele também. Olha, eu jogo futebol. Aí o pessoal, onde que um cara desse, um argentino, vai entrar aqui para jogar futebol com a gente? Pô, colocaram ele no gol e ele fechou o gol. Foi campeão, viajou. Então, eu acho que tem tudo isso que tem que ser visto, entendeu? Eu acho que tem uma professora que mandou uma mensagem para mim, mas eu não consegui ler tudo aqui que ela falou. A Vera, ela pediu para você falar um pouco sobre a sua experiência de lecionar na França. A minha experiência de lecionar na França tem sido muito legal, tem sido muito boa, tá? O que acontece? Como eu tive outros acordos de cooperação com a França, como tem o BRAFTEC, né, Brasil-França, intercâmbio de tecnologia, então eu tinha que estar na França com eles pelo menos uma vez por ano. E aí, numa dessas, você não vai só para falar de mobilidade, você vai falar e vai convidar o aluno para vir, você vai conhecer para ver aonde que seu aluno pode fazer a mobilidade para lá, mas você vai falar sobre o que você faz e qual grupo você pode participar. E nessa apareceram oportunidades para eu participar como professora na pós-graduação, em 2 disciplinas que eu já lecionava aqui, que é Supply Chain e metodologia de pesquisa. E aí a forma que eu leciono, que eu interajo, que eu propus, aí eles foram começando a me convidar para lecionar metodologia de pesquisa com uma certa frequência na faculdade. E depois até mesmo à distância. Tá? Então, a gente mantém isso. Mas a experiência sempre foi assim, alguém necessita do conhecimento que você tem, seja para troca, seja para complementar. Tá? Então, a gente está sempre buscando editais que possam promover essa mobilidade, possam pagar a bolsa, tá? Ou até mesmo, no meu caso, como eu já usei também, e licença capacitação. Então, eu tirei a licença capacitação, então, ao invés de eu ir para o Rio, São Paulo, para Paraná, eu quis ficar, foram 45 dias na França para uma atividade. E lá eu lecionei. Então, por estar lecionando lá, e a gente não ter tido nenhum edital naquele momento, então eles me pagaram como professora naquele período. Então, assim, eu só tenho experiência, eu estou sempre, agora nem tanto mais, mas eu tinha sempre, a gente está sempre sendo convidado nos ambientes que a gente está. Tá? Assim, o idioma sempre foi inglês. O Vera Lúcia, eu aprendi a estudar francês, eu estudei francês no núcleo de línguas, quando eu assumi o primeiro contato aí com projetos da França, eu falei, vou ter que aprender francês. Nem que seja para dar uma boa noite, sentar numa mesa de bar, sabe? Sentar no almoço e conversar quando o assunto não fosse técnico. Todos os professores falam inglês, a maioria deles fala também espanhol. E aí, só que um espanhol vindo do francês, eu preferia continuar no inglês, tá? Por dificuldade minha mesmo. Então, eu comecei a estudar francês, então, estudei francês, fechei o francês no núcleo de línguas, estudei alemão, fechei o programa também. Eu sei do que eles estão falando, eu acompanho a conversa, se a conversa for devagar, tá? Algumas coisas quando tem influência, alguns outros cursos, mas não para lecionar. Para mim, seria muito esforço para lecionar. Agora, a grande vantagem é que, nesses campos que eu estou te falando da arte métier, tem várias disciplinas que têm que ser lecionadas em inglês. Essa é a primeira coisa. O segundo, boa parte dos mestrados, tá? Não do doutorado, mas boa parte dos mestrados, eles são ofertados em inglês, para engenharia. Tem francês? Tem. Mas a maioria é em inglês, porque aí ele atende alunos de outros países que não só os francófonos, tá? Então, por isso que eu exijo demais a questão do inglês para todo mundo. Só uma última pergunta, Patrícia, para finalizar. Para quem não tem, pessoa que ainda não tem nenhuma experiência de internacionalização, que dicas você dá para a pessoa iniciar? Como professor? Isso. Eu faria, a primeira coisa que eu faria é o seguinte, se eu fosse fazer um passo a passo, eu escolheria qual é o idioma que você já sabe, você domina, porque também, mesmo você só sabendo português, você vai conseguir internacionalizar. Se você souber espanhol, sabe, não precisa ir para um idioma que você tem que partir do zero. Eu acho que a internacionalização está na pessoa e não no idioma que você fala, tá? Mas eu buscaria, assim,
qual é o assunto que você quer se especializar. Tá? E aí eu buscaria quem são essas pessoas de referência no mundo. Tá? E aí, para aqueles lugares que você quer ir. E a partir dali você começaria, conferiria, como o colega anterior fez, quais são os acordos. Está indo para Madrid, ele foi lá ver quais são os acordos que tem, quem são as áreas, quais são as áreas que tem ali, e começa a fazer desse jeito. E aí entra em contato com a pessoa, até alguns vão te responder, outros não vão te responder, tá? Vai ter perfil de um, perfil de outro, começa a estudar os artigos de um, artigos de outro, até haver essa conexão. Eu, para você ter uma ideia, um dos projetos que eu fiz com a Alemanha, eu acompanhei meu esposo num evento que ele estava indo para Berlim, ia ficar lá uma semana em palestra. Aí eu falei, poxa, eu vou ficar em Berlim uma semana, legal, vou tomar café, vou visitar, vou ver museu, mas eu podia ir na universidade, né? Então, o que eu fiz? Estudei 2 ou 3 universidades lá, coloquei as palavras-chave tudo em alemão, estava começando a estudar alemão. Eu fui e fiz uma opção de coisa. Até com orientação de trabalho lá, eu fui também como professora, aproveitei, dizia que eu estava lá, visitando na tal época. E de 3 ou 4, nós tivemos um alinhamento e seguimos a parceria. Tá? Então, eu acho que a gente primeiro se identificar. Agora, também tem outros lugares que não é porque é da engenharia de produção, porque é da área de letras, uma área muito aberta. Tem que ser aquelas pessoas que você tem no assunto do seu interesse e a pessoa que tem interesse em você. E aí sempre vai haver uma negociação, tá? Para ver o que você pode contribuir lá, o que você pode contribuir aqui. Eu também gosto muito de convidar as pessoas para virem aqui. É muito legal trazer as pessoas para cá. Elas começam a entender como é que a UFES é, como é que o Brasil é, que o Brasil não vive de 3 ou 4 grandes universidades que eles ouvem falar, tem outras instituições tão boas quanto em áreas específicas. Então, eu acho que esse seria o primeiro passo. Escolher para onde é o idioma que você quer falar, e escolher quem são essas pessoas, e escolher quais são essas instituições. Começar por onde a gente já tem acordo ajuda muito, mas eu não me restringiria, porque a gente consegue muito fácil abrir novos acordos dentro da instituição. Então, eu não me restringiria. Eu acho que ajuda, mas não restringe. Não sei se eu te respondi, Raquel. Foi excelente, Patrícia, muito obrigada. Acho que a gente teve uma aula hoje, né, sobre internacionalização, 3 professores maravilhosos. Queria agradecer Patrícia, a professora Luz e professor Carlos também pela participação. Vou atrás de você também, Patrícia. Não, pode deixar que você está na minha lista, que eu tenho que ir atrás de você. Eu vou marcar um longo café com você. Vamos. Você tem ficado no campus de Goiabeiras? Ou lá, Sim. Estou no Maruípe, mas ficou alguns dias. A gente então, marca. Vamos marcar. Tá? Com certeza. Com prazer. Muito obrigada, prazer. Pessoal, a gente vai finalizando, mas queria lembrar que não assinou a lista de presença, assine, tá aí na conversa. Professor, acho que o Carlos, inclusive, deixou o contato dele, se alguém quiser mandar mensagem, deixou, inclusive, o COIO para quem tiver interesse na formação. E gostaria de convidar vocês para participar, né, do restante da nossa International Week. Na sexta-feira, a gente vai ter um momento específico para pós-graduação, que a gente vai falar sobre ferramentas digitais, como encontrar parceiros, a importância de você internacionalizar na pós. A gente vai reforçar muito essa importância de oficializar, de fazer os acordos, porque a gente consegue oportunizar várias outras coisas por meio desses acordos. E também na sexta a gente vai ter as apresentações culturais, né? Convidando vocês a partir da 1h até as 3h, nós vamos estar lá no prédio da reitoria, está até numa exposição, inclusive, muito bonita, né, Liz? Já está de pé a exposição. Visitem, porque foi feita, né, com muito carinho pela SRI, com o apoio dos nossos estudantes internacionais, mostrando a experiência dos países. Então, não percam, porque está super interessante essa semana e a gente tem aprendido bastante. Muito obrigada a todos e espero vê-los, então, na sexta-feira, né, nesse encontro pela manhã e também à tarde. Abraço, pessoal. Obrigada, até mais. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.